Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aonde começa o sucesso da nossa produção. Vou falar sobre toda a parte de planejamento do sameio das mudas, que é uma parte muito importante, sobre a nossa irrigação, sobre os problemas e doenças que podem dar aqui dentro e muito mais sobre esse processo tão delicado que a gente tem aqui na nossa produção. Então, bora pro vídeo, pessoal. Bom pessoal, a parte mais importante aqui das nossas mudas é o planejamento do sameio que a gente faz. Que a gente tem aqui, ó, toda semana eu faço essa planilha aqui com o que deve ser sameado, depois eu boto a foto para ficar no detalhe para vocês, com tudo que deve ser sameado de acordo com a nossa demanda projetada. Por que que isso é importante? Porque a gente tem que ter o controle do que está sendo sameado toda semana para saber o que a gente vai plantar e, consequentemente, o que a gente vai colher daqui a um certo período de tempo. Por exemplo, uma alface dessa aqui, que ela vai ser sameada a partir do momento, no sábado vai ter sameio dela. No sábado vai contar 60 dias para ela começar a produzir. Então a gente tem que estar sempre planejando 60 dias à frente. Por exemplo, agora que a gente está na transição do verão para o inverno, eu tenho que vir diminuindo essa quantidade de mudas porque a venda cai. E quando for chegando mais perto do verão, eu tenho que ir aumentando. Então, essa parte dessa planilha, ela é ideal para fazer esse planejamento do que a gente vai querer colher daqui a 60 até mais dias que a gente faz. Que a gente tem aqui na nossa rúcula também, a gente tem ali na alface romana, na couve rabano, que a gente vai sempre sameando para estar sempre plantando e sempre colhendo de acordo com a nossa demanda. Então, nasce do planejamento, todo o nosso sucesso no campo vai nascer desse planejamento bem feito. Então pessoal, a gente tem aqui uma estufa de arco, como todas as outras que a gente tem aqui no sítio. Essa daqui tem um pé direito de uns 2,5 metros aqui na lateral, aqui com esses esteios de eucalipto. E essa é a nossa estrutura da estufa. O ideal aqui seria a gente colocar uma tela ou aqui ou por cima do próprio plástico para poder abaixar um pouco a temperatura e a incidência solar. Mas como a gente está entrando no inverno, talvez a gente faça isso mais para o verão, se a gente ver se tem necessidade. E a gente tem aqui essa ráfia no chão, que ajuda com as ervas daninhas, ajuda a controlar e diminuir a mão de obra. Apesar de nas laterais ainda dar um pouco, tem que cobrar o pessoal aqui, ó, que tá uma matagaça braba. A gente tem que estar em cima. E aqui a gente tem um estaleiro. Esse estaleiro aqui é feito de madeira normal. E a gente coloca essas ripas aqui assim, para poder colocar as mudas afastadas do chão. Quando eu fiz esse estaleiro aqui, a gente fez ele um pouco alto. Ele poderia ser um pouco mais baixo para diminuir a temperatura. Porém, a gente está tendo um bom resultado com essas mudas aqui, por enquanto. Então, nossa estrutura é basicamente isso. É uma estrutura bem simples, mas que funciona muito bem. Mas a gente pode ainda fazer alguns ajustes em cima dela. Bom pessoal, a nossa parte da irrigação aqui, a gente tem essas bailarinas aqui, que entra uma irrigação automática, que já é conjugada com as outras estufas. E como às vezes as mudas têm maior necessidade de irrigação, a gente tem uma borracha da água simples, só ligar um registro para fazer um suplemento quando tiver mais necessidade. Mas na parte das mudas a gente não gosta de irrigar muito, senão acaba ficando uma muda muito viçosa e acaba aparecendo mais problemas aqui dentro. Então nas mudas a gente procura irrigar o mínimo possível. Aí tem essa parte aqui da irrigação que a gente controla aqui no timer e também consegue ligar manualmente aqui pelo celular. Deixa eu só colocar a conexão aqui, que isso é muito importante para um dia de domingo, um dia que ninguém tiver o tempo de vir aqui ou acabar esquecendo, a gente ainda consegue ter uma irrigação corrente aqui que venha estar sempre molhando de forma automática. Mas a gente tem que estar sempre olhando a qualidade da muda, ver se tem necessidade de água durante o dia, para poder ela estar sempre no ponto certo de irrigação. Já era para ter ligado, tem que ficar enrolando, falando aqui. Eu queria mostrar ligando, mas vai demorar a encher a borracha. Agora eu tenho que entreter até ligar aqui agora. Tá começando a ligar. Olha só. Vai molhar a gente. Acho que eu liguei no lugar errado. Eu liguei no lugar errado. Para a gravação. Corta a gravação. Bom pessoal, agora sim eu consegui ligar o setor certo. Agora tá molhando. Vai começar a encher as borrachinhas aqui.
aí faz essa irrigação por cima aqui. E tem uma casa de máquina automatizada ali e vem a irrigação por aqui. Vai começar a encher as borrachas e vai fazer a irrigação aqui. Tem que ficar sempre de olho, olhando, ver se não tem nada entupido, se está molhando certo, se não deu algum problema. Mas funciona muito bem. A gente consegue fazer remotamente essa irrigação e também já fica com timer já. Ela já molha automaticamente todo dia, às 11, 11h30. Faz essa irrigação por cima aqui. Bom, pessoal, e a gente tem esse padrão aqui que a gente gosta de trabalhar com as mudas. É um padrão onde ela está bem dura ainda, ela não está muito viçosa, que é o ideal para ir para o campo. Que ela, se tiver chuva, se tiver muito sol no campo, ela não vai sentir tanto. Se tiver uma muda muito grande, muito viçosa, ela vai sofrer muito quando ela for para o campo. Então, o que mais a gente precisa numa muda é estar com um bom sistema radicular desenvolvido. Que olha só essas aqui, ó, como que o sistema radicular dela tá legal. Isso aqui vai pegar muito fácil. E ela não está no ponto ainda, ela vai passar mais alguns dias aqui. Que vai ser o ideal para a gente, quando a gente for plantar, ela vai estar firme e vai desenvolver, vai pegar rapidamente no solo. Que vai ser ideal para a gente produzir na hora que tiver alguma intempérie, alguma coisa, não vai afetar tanto ela. Então esse é um padrão de muda que a gente gosta aqui. Porque muitas vezes a gente pode ter certos problemas, principalmente no verão, por muita incidência de sol nas mudas. Aí às vezes acaba tendo que molhar demais ou algo do tipo, acaba tendo mais doença por causa da umidade, por causa do calor excessivo. Alguma dessas alfaces aqui que a gente planta, muitas vezes ela aborta o broto por causa de muito calor, de muito sol. Então, alguns problemas que a gente tem que ir evitando aqui dentro da nossa estufa. Tendo controle da radiação, controle da temperatura, controle da umidade. E outra coisa também que aconteceu com a gente esse ano aqui, que a gente teve alguns problemas, foi a qualidade do substrato. A gente sempre comprava o mesmo substrato, porém teve um lote desse substrato que veio com problema. Então não só a gente, mas como vários outros produtores, o pessoal que produz muda, também teve problema com esse substrato, onde as mudas tiveram pouquíssima germinação e o que germinou não saiu legal. Então quando você tem um problema dessa escala, você acaba, como eu falei no começo do vídeo, prejudicando a colheita daqui a 60 dias. Então você vai ter uma queda na colheita, você vai ter uma quebra na oferta desses produtos para os seus clientes. Então a gente tem que estar sempre olhando a qualidade do substrato, sempre. Eu gosto de fazer compras parceladas para não pegar um lote ruim e só perceber lá na frente. E estar sempre olhando aqui para ver se teve algum problema e logo mudar e melhorar esse problema para não afetar ainda mais as próximas colheitas que a gente tem. E esse é algum dos problemas que a gente tem aqui dentro, que a gente tem que estar evitando. E aqui nessa estufa a gente produz muita variedade de mudas que a gente tem que estar sempre olhando também, que tem variedades que são mais sensíveis, tem variedades que precisam de mais água, de menos água. Então tem que estar selecionando qual é o melhor lugar. Por exemplo, aqui a gente tem as alfaces, essa daqui é um radicho, esse daqui é um tomilho, que é uma muda mais dura, mais resistente. Aí a gente tem aqui o basílico. Olha só, ela já está sofrendo um pouquinho com milde, porque como só tem duas bandejinhas, a gente não faz uma pulverização específica para esse basílico. Ali a gente tem as rúculas, tem a couve rabano, alface romana, temos aneto. Na época das flores comestíveis que a gente faz também, a gente tem flores comestíveis aqui, salsa crespa. Então basicamente todas as nossas colheitas vão sair daqui. Então a gente tem que estar sempre de olho para que estar na melhor qualidade possível e a gente conseguir desenvolver uma muda boa para ter um produto bom. Bom pessoal, aí no vídeo de hoje eu falei com vocês sobre os problemas, o que a gente tem aqui na nossa estufa de muda. Eu esqueci de mencionar também que dependendo da época do ano, se tiver um tempo muito nublado, a falta de sol vai afetar muito também as mudas, porque a falta de sol, as mudas demoram muito a desenvolver, muito a germinar. Então até mesmo no inverno agora com as temperaturas frias, elas vão demorar muito mais tempo para ficar prontas.
Então a gente tem que ir planejando de acordo com isso ao longo do ano. Mas é isso, pessoal. Aqui a grande importância da estufa é que as próximas colheitas são extremamente dependentes daqui. 90% da nossa produção vai passar por aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado daqui. Por exemplo, se a gente perder toda essa estufa de mudas aqui, a gente vai ficar um bom tempo sem ter colheita, vai dar muito trabalho para a gente retomar no pace que a gente está, de estar plantando, estar colhendo e estar fazendo esse processo todo. Então é muito importante a gente cuidar muito bem daqui. E você que quer produzir, quer começar a produzir, o principal é a qualidade das mudas que você vai ter. Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Comenta aí se você faz algum manejo diferente. A gente aqui tenta fazer o melhor manejo possível, mas nem sempre é perfeito. A gente procura sempre melhorar algumas partes. Por exemplo, falar para o pessoal tirar esses matos daqui que não fica tão legal. Mas é isso daí. Se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos.